Na minha época era diferente. Quem nunca ouviu essa famosa frase? Pois é, parece que toda geração leva essa fama um dia, e dessa vez somos nós, da geração Z. De um lado, dizem que é falta de maturidade, paciência ou até falta de responsabilidade. Do outro, tem quem veja criatividade, inovação, novas ideias e novas formas de encarar a vida. Mas será que essa maturidade tem idade marcada? Ou é só a geração Z mostrando que dá pra fazer diferente? Meu nome é Kim Tolentino. E eu sou o Jean Lucred e esse é o primeiro episódio do programa Quebrando o Cafezinho. Produção, roda a vinheta. O Quebrando o Cafezinho é um podcast criado, desenvolvido e produzido por estagiários aqui da Câmara Municipal de Curitiba. A ideia é dar protagonismo, criando um espaço em que a gente não só aprende, mas também desenvolve habilidades e troca ideias e experiências. Ó, pessoal, e lembrando que se vocês quiserem comentar aqui no canal, vocês têm que se inscrever, se quiserem comentar aqui no vídeo. E aproveita e dá uma passadinha no canal para dar uma olhada nos outros vídeos que a gente produz aqui na Câmara, que tem conteúdos muito interessantes para vocês verem, então aproveita e deixa o like no vídeo. E para começar o nosso bate-papo, que a gente vai falar sobre a maturidade e a entrada da geração Z no mercado de trabalho, a gente convidou dois convidados aqui, que nasceram na geração Z e que também postam suas experiências de trabalho nas redes sociais. Então, primeiro a gente tem o Jean Cruz, que é promotor e produtor de conteúdo. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Queria agradecer o convite de estar aqui, estou muito feliz e animado. E nós temos a Agatha, que é filmmaker, formada em comunicação, inclusive ela é minha veterana, também curso comunicação, e o TCC dela foi sobre a geração Z. Seja muito bem-vinda, Agatha. Obrigada, gente, estou super feliz de estar aqui, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, estamos falando sobre pessoas. E cada pessoa carrega uma história diferente, cada pessoa tem uma rotina diferente. Quem começou agora tem uma rotina diferente de quem está há 20, 30, 40 anos no mercado de trabalho. Então nós gostaríamos de ouvir vocês. Agatha, como foi essa entrada no mercado de trabalho? Qual foi as suas dificuldades? Qual foi suas experiências? Conta pra gente. Eu entrei no mercado de trabalho assim que eu entrei na faculdade, então eu tinha 18 anos. E eu admito que eu entrei bem bobinha, assim, no meu primeiro dia eu fiquei perguntando, meu Deus, será que eu preciso pedir pra ir no banheiro? Então, assim, realmente entrei completamente crua. Eu comecei trabalhando numa startup, a partir dali eu trabalhei na indústria, trabalhei em empresa privada, em agência de comunicação, na própria prefeitura, e em todas essas passagens eu fui aprendendo um pouquinho mais e tendo a percepção que a geração Z tem hoje, né? Que é bem diferente dos trabalhos anteriores. Então, assim, trabalhei em várias áreas da comunicação em si. Hoje atuo como filmmaker, né? Que é a área que eu tanto quis, autônoma, com a minha própria empresa. Mas eu acho que hoje eu entendo muito das coisas que a geração Z coloca, né? Então, uma das dificuldades que eu tinha, na verdade, não era nem em relação aos trabalhos, mas até da minha própria família mesmo. De que, putz, você tem que ficar no emprego e ficar nele anos e anos. Porque antigamente a gente tinha essa coisa, né? De tipo, cara, você entra no emprego, você tem que se aposentar nesse emprego. Ou não fica mudando muito de trabalho, porque justamente isso vai manchar sua carteira de trabalho e tal. Tinha muito isso antes. Algo que a geração Z hoje já não leva tanto em consideração. E eu, assim, por conta própria mesmo, eu já tinha essa coisa de, putz, se eu não tô num lugar que eu não tô me sentindo bem, eu não vou ficar aqui pra sempre só pra não manchar a minha carteira de trabalho. Eu tive muito disso. E várias vezes, eu como estagiária, entrei em lugares em que eu tava me sentindo completamente exausta, em que eu tava trabalhando como se fosse realmente um CLT. E aí eu falava, gente, não aguento mais. E aí tinha esse outro lado de, tipo, tá, mas você não pode ficar saindo de lá pra cá mesmo sendo estagiário. Então, acho que essa foi a primeira dificuldade que eu encontrei, assim. E depois de realmente você se posicionar no que você aceita, do que você não aceita. Eu acho que justamente por ter essa coisa antes de que trabalho sempre vem em primeiro lugar na tua vida, tinha isso, tipo, mano, o resto é depois. A geração Z, ela vem com essa ideia de que, não, eu quero qualidade de vida primeiro, então eu vou procurar um trabalho que me deixe ter essa qualidade de vida. Então, justamente por isso, você se posicionar com isso é difícil. Porque às vezes vão te falar, mano, você tem que fazer isso. Eu falo, não, cara, primeiro, eu não vou ficar aqui aceitando isso porque não é o melhor pra mim. Eu procuro em outro lugar. E aí eu acho que essa é uma outra dificuldade, assim, também de sustentar isso. Porque é muito legal, você só viver em trabalhos que você gosta, você
sei lá, ir trabalhar home office pra você ficar passeando e tal. Mas até você conseguir chegar nisso, você tem que passar por algumas fases. E aí você tem que ter respeito, né? Não ter respeito, você tem que conseguir que as pessoas te respeitem. E até você conseguir isso e não parecer só uma menininha mimada que, putz, não quer nada, é difícil, né? Então, você poder mostrar, o teu pensamento, mostrar o porquê você tá tomando certas atitudes, também pra mim foi uma dificuldade, sabe? Eu acho que é sobre entender as suas limitações, né? Entender até que ponto você pode ser exposta a algumas atitudes, alguns contextos, né? Por exemplo, o meu primeiro emprego, há 4 anos atrás, eu era office boy em um escritório de contabilidade. Uma das minhas tarefas era chegar e levantar um toldo que tinha no escritório, porque batia o sol, né? E ficava na frente da logo. Aí, uma vez eu fui e levantei o toldo, e tinham 2 toldos, né? Um na frente da sala do chefe e um na frente da sala geral. E eu levantei esse toldo e tava batendo muito sol, e daí eu falei, posso deixar a dele abaixado, né? Perguntei pra outra secretária, porque tava incomodando ele, né? Aí ela falou, pode deixar a dele abaixada. E ele veio gritando pra cima de mim, porque eu não tinha levantado o toldo dele, né? E eu abaixei a cabeça e continuei a minha vida. Hoje, trabalhando aqui, eu entendo que eu não aceitaria isso. Se acontecesse comigo isso hoje, eu simplesmente me demitiria. O mercado tá cheio de locais querendo um fotógrafo, um videomaker, né? Então, eu acho que é sobre entender as suas limitações. Nossa, concordo total. Eu acho que é, tipo, muito isso sobre a liberdade, tipo, de você poder escolher onde você vai trabalhar. E, tipo, é sobre esse dinamismo, assim, tipo, ter a possibilidade de escolha, tipo, na nossa geração é muito importante, assim. Eu acho que é legal também, se você parar pra pensar, tipo, hoje, quanto mais empregos você tem, tipo, quanto mais áreas diferentes você sabe, mais isso agrega pro seu currículo, assim. Muito, muito importante. Concordo. A gente da geração Z, a gente é chamado muitas vezes, sei lá, de mimizento só por não aceitar uma condição de trabalho que as outras pessoas aceitavam antigamente, sabe? Mas hoje em dia a gente percebe que as coisas não são bem desse jeito e que existe sim uma maneira de fazer certo, sabe? Sem precisar sofrer, enfim, com carga exaustiva, chefe mal educado, essas coisas. Então, as pessoas julgam a gente, mas a gente só tá querendo ter uma condição de trabalho que não sugue toda a nossa energia e todo o nosso tempo e não leve a gente, sei lá, até para um burnout, por exemplo, sabe? Nossa, eu concordo total, assim. E como que foi sua entrada no mercado de trabalho, Jean? Olha, se for para falar da minha relação com comunicação, eu tenho que voltar muito lá atrás, quando eu era criança, e eu gostava muito de produzir conteúdo, tipo, para mim, até pro YouTube, que tava muito em alta na época. Eu curtia muito gravar vídeo, editar vídeo, curtia fazer gameplay dos jogos que estavam famosos, e aí que começou minha paixão por isso. Eu entrei no mercado de trabalho cedo, porque minha família tem empresas e eu gerenciava as redes sociais dessas empresas. Aí eu já sabia que eu queria seguir para algo relacionado com marketing, assim. Sempre tive uma paixão com marketing, mas não entendia direito o que era, até porque não tinha estudo para isso, fazia só o ensino médio ali. Me mudei para Curitiba, segui trabalhando com os meus pais, só que na faculdade que eu entendi o que era o marketing teórico, marketing na prática, e percebi que era algo assim que eu queria pra minha vida. Não consigo falar isso ou já sabia o que eu queria, porque, enfim, é um leque de possibilidades muito grandes, né? E nesse meio tempo aqui em Curitiba, continuei trabalhando com a minha família, trabalhei em banco e agora, hoje em dia, eu tô atuando, né, como promotor RP no Mais 5 Bar, e eu cheguei aí conhecendo pessoas. Calma, deixa eu dar uma repensada. Então dá pra entender que nesse meio caminho eu tentei várias coisas, conheci várias pessoas, tive vários empregos, até no banco que eu citei, eu trabalhava com análise de dados, que é nada a ver com o que eu atuo hoje, né? Então eu acho que é difícil mesmo, porque existe uma pressão muito grande na gente pra, sei lá, com 16, 17 anos, já ter algo em mente, já saber o que quer ser o resto da vida toda, e não é bem assim que funciona, sabe? Eu demorei muito pra entender de fato aonde eu cheguei aonde eu queria estar e aonde eu estou agora, sabe? Nossa, eu acho que eu total, tipo, puxando o gancho para outra pergunta até, tipo, qual foi a parte mais difícil de encarar e, tipo, de entrar no mercado de trabalho para mim, foi justamente isso, tipo, com 16 anos escolher o que eu queria ter pra vida, assim, tipo, quando eu tinha 16 anos, tipo, eu não era maduro o suficiente para pensar, tipo, isso que eu vou fazer pro resto da vida. Só que hoje não existe mais esse negócio de pro resto da vida, porque a gente tá sempre mudando, a gente tá sempre fazendo coisas diferentes, né? Hoje eu sou fotógrafo, atuo com fotografia, e eu acho que isso também foi uma parte bem difícil de entrar no mercado de trabalho, que é a parte do freelancing. Tipo, hoje a gente sobrevive muito de freelancing, faz, tipo, eu pelo menos, assim, tem meses que eu faço muito, e tem meses que eu faço muito pouco. Tipo, como sobreviver esse meio, tipo,
sabe? Tipo, nos momentos que eu não ganho tanto, assim, sabe? Entendi. Enfim, isso continua sendo um medo meu e eu queria saber de vocês, Agatha. Tipo, qual foi a sua maior dificuldade pra entrar no Eu mercado? acho que eu passei muito da experiência que você falou, justamente porque desde criança, assim, eu era uma pessoa que... Eu acho que se eu olhasse hoje e falasse, essa menina vai empreender. Porque eu fazia miçanga e eu vendia pulseirinha na escola. E daí, eu tinha uma caixinha que eu colocava as que estavam pagas, as que estavam reservadas, as que não ia pra venda. Então, assim, sempre gostei de ter o meu próprio negócio, né? Só que aí, é tudo muito lindo. Até tem essa coisa na geração Z, tipo, de você abrir seu próprio negócio e tal. Mas não é tudo tão fácil assim, né? E eu trabalho com audiovisual. E quando você entra no audiovisual, quando eu decidi trabalhar só com audiovisual a primeira vez e sair de todos os outros trabalhos que eu tava, essa insegurança é muito forte. Nossa, foi exatamente assim a primeira vez. Eu tava com vários clientes, eu tava tirando muito mais dinheiro do que meu emprego fixo, digamos assim. Eu falei, é isso, eu quero trabalhar com isso. No mês seguinte que eu me demiti, tipo assim, 2 clientes ao mesmo tempo saíram. E aí, tipo, a minha renda que tava lá em cima foi lá embaixo. E aí você... tem essa coisa, e eu acho que essa... como fala? Que quando você empreende, você não tem essa instabilidade, né? Foi muito grande essa instabilidade. E eu acho que até uma das coisas que, por exemplo, os meus pais... Nossa, eles morriam de medo dessa instabilidade. Como que você vai estar hoje, amanhã? Eu sempre fui uma pessoa muito... eu dou um jeito. Tipo, eu vou dar um jeito por aí. Tipo, eu acho que vem essa coisa da geração Z também. De, tipo, nada é pra sempre. De entender que, eu dou meu jeito. Se der tudo errado aqui, eu faço algo ali, eu faço algo ali. Eu não preciso que dê tudo certo pra sempre, né? Eu acho que tive essa dificuldade nesse sentido também. Sim. Nossa, não, tipo, eu entendo muito isso de porque eu tinha mesmo conversa com os meus pais, assim. Eu acho que, tipo, eu me aprendi, tipo, meio que se virar, assim, tipo, tudo bem, sei lá, eu faço uma taxa em algum lugar. Porque, tipo, hoje também tem muito isso, tipo, a galera, sei lá, que vai trabalhar em bar, saindo um pouco da área da comunicação, pensando assim, tem muita gente que faz taxa. Sim. Tipo, aqui tem grupos de taxa e vai lá, chama a galera pra fazer taxa e tá tudo certo, assim, tipo, você não é empregado fixo. Tipo, a galera tem medo de ser CLT, assim, vamos dizer. Tipo, tem gente da nossa idade que ainda quer, tipo, sei lá, estudar pra concurso, tipo, óbvio. Entende? Sei lá, enfim. Concordo. Jean, como que é essa experiência? Eu acredito que a minha maior dificuldade, até hoje, continua sendo, é aprender a lidar com as expectativas. Tanto as expectativas dos outros em mim, quanto as minhas próprias expectativas. Eu acho que, principalmente a gente da geração Z, a gente quer tudo pra ontem, sabe? A gente quer começar um negócio agora e já ser perfeito no que a gente faz agora. E já ter os melhores resultados agora. Só que não é bem assim, né? É o processo que forma a gente. Então, eu acho que pra mim, a minha maior dificuldade foi aprender a entender que eu de fato ia errar e também entender que cada fase, cada etapa tem seu peso, sabe? Eu acredito que foi isso que fez com que eu tivesse resiliência e criatividade no que eu tenho agora. Assim. Nossa, eu me vejo muito na sua fala. Quando eu entrei aqui na Câmara, eu era uma folha em branco, eu não sabia fazer quase nada, né? E eu me deparei com fotógrafos, com videomakers profissionais. Carlão, que tá nos gravando ali, ó, já filmou o Pelé, a Xuxa, eu não sabia fazer nada. Então, eu ficava colocando essa expectativa em mim. Quando que eu vou entregar algo tão bom? Mas, ao mesmo tempo, a gente entender as nossas limitações e entender que um dia a gente pode chegar lá ou não. Então, é um processo, a gente vai caminhando aos poucos, né? Mas sabia que, tipo, puxando um negócio agora, amigo, saindo um pouco do tema, mas já vou voltar pro tema, eu acho que, tipo, as redes sociais e, tipo, a internet meio que molda a gente a ser, tipo, querer tudo na hora, assim, querer que tudo esteja pronto na hora, tipo, é muito fluxo, sei lá, assim, da internet. Com toda certeza, tipo, hoje em dia a gente tem acesso a tudo muito rápido, então às vezes acaba a gente entrando ali num TikTok, vê 1 milhão de informações em 2 minutos, isso... Você nem lembra os últimos exatamente, que você viu, né? eu acho, tenho certeza que isso tem, tipo, um impacto muito grande na maneira que a gente lida com o lado profissional, pessoal e amoroso até, sabe? Com certeza. E de como vai encarar também o trabalho, né? A Agatha mostra a rotina dela como story maker, né? O Jean como... promoter, e às vezes a gente vê ali o vídeo rapidinho e acha que é algo legal, algo que dá pra fazer, mas quando a gente vai encarar é outra realidade. Nossa, com certeza. E a gente não sabe o trabalho que dá, tipo, as pessoas não sabem o trabalho que dá. Sim, de vez em quando eu posto os vídeos aqui mostrando a minha rotina também, né, nos stories, no close, só que ninguém tá aqui pra ver qual é a dificuldade, que tem que ficar horas ali editando um vídeo. Não, tipo, às vezes a galera fala pra gente, sei lá, só fazer um videozinho assim, faz um videozinho lá que tá tudo certo. E essa é uma característica também de como tem todo esse estigma, essa coisa de geração Z ser mais mimizenta e tal, eu sinto que muitas vezes eles não dão valor pro nosso conhecimento.
e porque a gente sabe fazer. E aí vocês falando isso agora, eu vou contar, gente, aconteceu, tá? Nesta sexta-feira, isso, eu fiquei incrédula, não vou citar nomes, mas fiquei incrédula. Estava eu num evento corporativo importantíssimo, tá? E eu tava como store maker do evento, pô, um monte de várias personalidades, tal, gravando. Nisso, chegou um cara que ele tava fazendo, assessorando alguma coisa pra pessoa que eu precisava gravar. Eu fui contratada pelo evento, ele era da pessoa. E aí eu fui gravar, ele começou a pôr a mão, assim, no meu celular, falou, não, grava assim no modo cinema. Daí eu virei e falei, oi? Ele, me ajuda, eu preciso de um vídeo assim. Daí eu falei, o que ele tá falando? Não dei bola. Microfonei e tal. A hora que eu voltei, ele falou, não, você quer pôr no meu o plug do microfone? E eu, tipo, cara, quem é você? E aí eu comecei a gravar, daí eu ia fazer um take assim pra virar. Ele, não, assim, não, tem que ser de pé e tal. Eu só virei e falei, cara, você está sendo muito inconveniente. Ele era um fotógrafo, que, tipo, ele ia fotografar, mas daí alguém falou pra ele fazer um vídeo. Eu falei, cara, então se eu tivesse trazido você e gravasse você. Tipo assim, ele não tava botando fé nenhuma que eu sabia o que eu tava fazendo. E aí eu sei que a minha cara não ajuda também, né? Porque daí eu tenho 49 de altura, eu tenho cara de criança. Aí parece que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas assim, é muito isso. De tipo, você sabe o que você tá fazendo? Como que você vai gravar? Não, já vai botando a mão assim. Gente, calma, né? Eu acho que isso acontece em muitos aspectos com a geração Z, assim, nesse sentido. Sim, e concordo, tipo, bizarro pensar que, tipo, as pessoas tentam ensinar a gente a fazer nosso próprio trabalho, assim, tá ligado? Uma vez eu tava fotografando um evento em que o prefeito apareceu, né? Aí veio um outro fotógrafo que não tinha nada a ver com a câmera, nem sei quem era. Aí ele ficava empurrando, assim, também. Ficava entrando na frente e falava, não sei o que, esse piá. Sempre tipo, essa menina. Eu sou o fotógrafo da câmera, eu sou o oficial daqui. Exatamente. Foi exatamente isso. Ai, gente, sério, eu fiquei abismada. É muito triste quando não dão credibilidade pro nosso trabalho, ou até, tipo, quando falam que acham que a gente tem que fazer de melhor, sendo que a gente sabe isso, sabe? Eu trabalho como promoter e, infelizmente, essa profissão é muito desvalorizada aí, porque tem muita gente... Eu escuto em toda festa, quase, assim, que eu tô lá toda sexta e sábado. Tipo, pelo menos umas 3 pessoas diferentes que nem sabem meu nome direito, que vêm e falam pra mim, como assim você tá cansado? Você literalmente só precisa postar um storyzinho, sabe? E, cara, eu passo a tarde... Eu passo das 10 às 6 em escritório, segunda a sexta, e eu também trabalho sexta e sábado à noite nas festas, sabe? Então é muito, muito chato quando uma pessoa vem ser inconveniente, sabe? Mas acho que, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Mas igual você, eu não consigo esconder minha cara de raiva, assim, poxa, por que você tá falando isso, É sobre sabe? saber se impor, né? É sobre saber se impor. Nossa, isso a gente tem que aprender, assim, quantas vezes eu já deixei. Eu acho que justamente por eu ser mulher, assim, e ser menorzinha, a galera acha que tem um poder, assim, demorou pra eu conseguir me posicionar e falar, mano, eu sei o que eu tô fazendo. Então, calma, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou profissional. Demorou um tempo. Eu tô nessa profissão há, 7 anos. Fui aprender isso há 1 ano atrás. E olha lá, então, assim, é bastante coisa. Sim, assim, isso, sentido. tipo, não descredibiliza o que você sabe, tá ligado? Exatamente. Tipo, você sabe tão quão, tipo, sei lá, as pessoas, assim, vamos dizer, sabe? Enfim, vamos puxar pro próximo bloco, então, gente, que é a maturidade. A gente também veio aqui para falar sobre como é ser maduros, tipo, como foi crescer sendo da geração Z, que nem a gente já tinha comentado antes. Mas quando a gente fala sobre maturidade, que nem a gente tinha comentado antes, muita gente pensa que é sobre idade, ou sobre, tipo, ter mais conhecimento que outras pessoas, assim. Mas do meu ponto de vista é muito mais sobre como você passa a assumir certas responsabilidades, sabe? Tipo, como que você passa a resolver suas próprias questões, seja uma coisa boa, seja coisa ruim. Tem muita gente que, tipo, assume uma responsabilidade muito grande, sei lá, tipo, porque tem que sustentar uma família, vamos dizer assim. Tipo, isso acontece muito cedo, sabe? Tipo, a gente tem que pensar que a gente parte de uma posição de privilégio. Sim, são também, realidades, né? Diferentes. Realidades totalmente diferentes, assim. Então, eu queria saber como foi o processo de amadurecimento de vocês, assim. A gente tem, nós estamos nos nossos 20 e poucos anos, estamos amadurecendo ainda. Não podemos dizer que a gente sabe tudo da vida. Mas eu queria saber de vocês, como é que está sendo o processo de amadurecimento de vocês, se vocês já se consideram pessoas maduras. Se eles se consideram maduros. Pra mim, maturidade nunca esteve ligado só à idade, sabe? Eu acho que maturidade vem de fato das experiências da vida, dos tombos que a gente acaba levando e também das responsabilidades que a gente escolhe ter. Eu acho que sim, conforme o tempo vai passando a gente vai ficando mais maduro, mas é porque a gente vai lidando com coisas diferentes todos os dias. E também existem vários tipos de maturidade, na minha opinião, né? Vários tipos de maturidade ou vários tipos de situações que você é mais maduro que outra pessoa. Eu, por exemplo, eu moro sozinho aqui em Curitiba desde os meus 17 anos.
tô longe de me considerar a pessoa mais madura do mundo, longe. Mas eu percebo muito, sei lá, em vários colegas de classe meu que têm a mesma idade, que algumas situações eu ajo de uma maneira diferente por já ter passado por essa experiência. Tipo, por não estar com meus pais em casa, por não estar com eles me ajudando, por ter que virar um adulto ali por cuidar de mim, sabe? Então, acho que a gente pode ser maduro em várias situações que a gente e também várias outras situações que a gente não vai ser maduro, sabe? E eu acho que tem, tipo, muita gente mais velha que a gente, mas que eu sinto que eu sou mais maduro, sei lá, por já ter experienciado outras coisas, assim, já ter passado por muitas outras Sim, coisas. sim, é tudo questão de experiência, sim. Acho que sim. Eu acho que eu passei por tantas experiências, assim, no sentido de trazendo um pouquinho mais pro trabalho, né? Como ele falou, assim, na questão de vida, eu acho que vai muito da vivência que você teve. Isso é 100%, porque a gente tem realidades diferentes e a idade, eu vejo muita diferença, assim, às vezes eu vou gravar algumas modelos e tal, e uma delas teve uma vivência completamente diferente da outra, elas têm a mesma ideia, a mesma idade, e nossa, uma muito mais pra frente, assim, a outra não, né? Então, eu vejo que tem muito essa questão dessa diferença. Mas, trazendo um pouco pro trabalho, eu acho que, por eu ter trabalhado já com pessoas mais velhas, por exemplo, na prefeitura eu trabalhei só com gente mais velha, eu era mais nova lá. Trabalhei na indústria também, eram só homens mais velhos, engravatados e tal. E eu acho que tudo isso, por mais que você entre mais crua, vai te obrigando, como tá numa malandragem ali pra você sobreviver no mercado de trabalho, vai te obrigando a amadurecer de certa forma. Então, eu acho que isso me amadureceu muito, mas empreender também me amadureceu demais. A partir do momento que tá tudo na tua mão ali, putz, se eu não trabalhar, eu não vou comer hoje, entendeu? Tipo, ou eu faço ou eu faço. O dinheiro tem que estar ali. Eu acho que isso me amadureceu muito também de enxergar o mundo de outra forma. Então, é como ele falou, existem algumas pessoas até mais velhas que eu, que às vezes não passaram por essas experiências, que às vezes a gente tá numa roda de conversa, que às vezes elas têm algumas opiniões que eu penso internamente, eu também tinha isso. Aí quando eu passei por essa experiência, eu mudei. Você também vai mudar. Nossa, já aconteceu comigo também. Então eu acho que é super isso. Acontece muito, assim. Eu lembro até hoje que um colega de trabalho meu, eu reclamava muito que eu não conseguia fazer acontecer numa entidade lá que a gente tava. Putz, eu não consigo fazer acontecer, não consigo. Daí ele olhava e falava, quando eu estiver aí, eu vou fazer acontecer. Beleza, a gente trocou, ele entrou no meu lugar. Ele não conseguiu fazer acontecer. E ele reclamou, falou, realmente. Eu falei, viu, não é que a gente não quer, que às vezes o mundo é mais difícil. Então, eu acho que essa maturidade a gente vai aprendendo, assim, a gente vai se ferrando e aprendendo. E sim, todas as vezes foi me ferrando. Nunca teve maturidade de boa, sempre foi quebrando a cara. Sim, com os erros que a gente vai... Ninguém aprende nada acertando sempre, né? Com os erros que a gente vai aprendendo, na próxima vez faz diferente, erra de novo. E acho que a vida é um ciclo infinito disso, né? E até que você comentou ali, quantas vezes que a gente já não tava conversando com alguém e a pessoa fala algo que a gente não concorda e a gente pensa, meu Deus, ela vai passar por esse trauma ainda, sabe? Nossa, sim. Ninguém vê o que a gente tá vivendo 100%, né? Sim. E sobre ser maduro, eu acho que a gente nunca vai ser 100% maduro. Não, Às vezes a gente só quer deitar, jogar os papéis pra cima, né? E relaxar. Mas eu acho que no trabalho, principalmente, quando a gente carrega esse título de estagiário, né? As pessoas mudam, né? Essa visão sobre quem você é, sobre qual é o seu trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente posta ali um vídeo, vai ali, produtor X, fulano X, estagiário, Jean, entendeu? E as pessoas mudam essa visão. Parece que na forma de cumprimentar, né? você percebe, no olhar você percebe, né? E a gente trabalha tão quanto, todo mundo, sinto que já foi estagiário também, trabalhamos tão quanto efetivados, tá ligado? Em diversos outros empregos, assim. Que também começaram como estagiários em algum momento. Sim. Nossa, sim, com certeza. Sim, com certeza. É verdade. A gente tava comentando sobre o fato da gente estar nervoso, né? A nossa supervisora, ela começou há 15 anos aqui na Câmara, então a gente não vai apresentar tão bem quanto ela, né? E eu percebo que, tipo, várias situações que a gente lida, que eu lido hoje em dia no meu trabalho, 8 meses atrás, quando eu comecei, eu lidava de uma maneira totalmente diferente. Daí agora, conforme foi passando, eu aprendi a ser maduro, né? E até inteligência emocional mesmo. Não é nem só maduro questão de atitude, mas em como você leva as coisas. Muitas coisas que aconteciam no começo. Antes, quando eu empreendi no começo, hoje eu já olho e falo com mais frieza, não levo pro pessoal. Então, eu acho que a gente vai aprendendo assim, ó. É muito um processo. E aí, muitas pessoas vêm falar comigo, às vezes, eu quero dica disso, dica daquilo e tal. Eu posso até dar dica, mas só você passando pra você realmente entender o negócio.
Sim. Tem muito disso. Nossa. Bom, pessoal, a gente já está finalizando o nosso programa. A gente sempre comenta, né, que se nós pudéssemos, nós ficaríamos horas comentando sobre esse assunto, mas o nosso tempo é curto. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem está entrando no mercado de trabalho, para os jovens que têm esse medo, né, e deixassem também o contato de vocês, as redes sociais. Pode começar, Agatha. Bom, se você está entrando agora no mercado de trabalho, calma, pode parecer assustador no começo, mas vai dar tudo certo. Você não precisa aturar coisas desrespeitosas para cima de você, você não precisa estar num lugar em que você não se sinta bem, se você não quiser, tá? Então, assim, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter algum jeito de você não ficar num lugar que te desrespeita e não te valoriza. Bom, minhas redes sociais é Agatha, com TH, Creator. E eu acho que é isso, foi super legal o bate-papo. Acho que se eu pudesse, eu poderia ficar horas e horas falando sobre Geração Z aqui. Mas eu sei que vai ser muito legal aí esse episódio e os próximos também. E você, Jean? Olha, se eu pudesse dar um conselho, seria com certeza não ter medo de começar pequeno nem de errar. As experiências que a gente vai tendo e que vai formando o profissional que a gente vai ser algum dia. Tô longe de ser quem eu quero ser ainda. E eu sei que tentar de novo vai me fazer chegar lá, né? Acho até engraçado essa pergunta, porque hoje, vindo pra cá no Uber, eu tava meio nervoso, treinando ali sozinho, e ele falou, você produz conteúdo, me fala como faz pra começar. E eu falei pra ele, cara, eu acho que você precisa começar, conforme o tempo vai passando, conforme você for tentando, você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai conseguindo fazer dar certo, e não ter medo do julgamento das pessoas, né? Tudo é engraçadinho depois que começa a dar certo. Minhas redes sociais são, eu tenho no Instagram e TikTok, posto toda a minha rotina lá. Ia ser um prazer ter vocês me acompanhando. É Jean_V Cruz com 2 E's no final. Bom, pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado por terem vindo. De verdade. E com esse novo programa aqui da Câmara, a gente quer envolver os estagiários da CMC na comunicação do Legislativo e incentivar a participação deles no debate político. Os temas, eles são propostos pela gente, da Geração Z, e os episódios também são produzidos pela gente, que somos os protagonistas dessa série. Então, se você é estagiário da Câmara Municipal, entre em contato com a gente que nós vamos te explicar como participar aqui do nosso programa. Gostou? Deixa o seu like como termômetro para o nosso programa, compartilhe e até o próximo programa. Até, gente. Valeu, até. Muito obrigado.